Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Como vocês percebem que os pais veem a questão de um determinado laudo ou de um tratamento? Isso vai variar muito. Principalmente da condição financeira da família. Legal você falar da sua experiência, porque veja bem, Yuri, a sua família ela teve um entendimento de meu filho de fato precisa. Ele não consegue sozinho se organizar. Vamos fazer um sacrifício aqui, mas que vai ter efeito no futuro. Só que eu já atendi adolescentes. E eu já me deparei com situações nas quais os pais não aceitavam o diagnóstico de TDAH. Eles falavam, isso é vagabundagem. É sem vergonha. É preguiçoso. É preguiçosa. Vê se eu vou gastar. Eu já tô gastando dinheiro que eu nem queria na terapia. Eu nem queria estar aqui. E dizendo isso pra psicóloga. Mas, né? Eu acho uma bobagem esse negócio de psicóloga, mas tem que botar. Aí agora você ainda vem me dizer que acha que tem diagnóstico de TDAH e eu vou ter que pagar neuropsicóloga, gastar. Não! Então, assim, uma pessoa que tem esse pensamento, e são muitos no Brasil, novamente a questão cultural. São muitos no Brasil, tá? Essa pessoa, por mais abastada que ela seja, ela não vai ter esse tipo de preocupação. Ou vai vir com frases, mas a sua função é ser estudante. O seu emprego, você só faz isso. Seu emprego é ser estudante. Só que esse para você que tem TDAH, você sabe muito bem o peso desse só. É verdade. Esse só, eu escuto isso de todos os meus pacientes, que tiveram um processo de sofrimento intenso por anos, porque ouviram muitas frases exatamente com esse só. Mas era só estudar. Era só focar, era só trabalhar, era só se organizar, era só se planejar. É só prestar atenção. Gente, estamos falando de funções executivas comprometidas. Exatamente. Aí já aconteceu, assim, eu sinalizar para essas pessoas, né? Dar uma aulinha. Aí eu terminava a aula, aí a pessoa estava me olhando. Tá, mas e aí? Até porque alguns... Tá, mas e a vagabundagem dele? Como é que a gente faz? Mas por quê? Alguns pais tinham TDAH também, só que não diagnosticados. Não, isso é bastante comum. A minha mãe mesmo tem. Então, quando se tem um filho, vamos procurar aí a árvore genealógica, vamos subir. Então, assim, às vezes eu estava falando, e se fosse um adulto com TDAH predominantemente desatento, ele estava voando enquanto eu falava. Aí vinha, tá, mas então, o que eu faço? Eu acabei de falar. Então, assim, tem a questão cultural, tem a questão financeira, tem a questão de logística da família. Nem todo pai e mãe pode ficar, leva para um lado, leva para o outro, leva... Se for uma criança menor ainda, que tem menos independência, não pode virar e falar, não, você vai lá para a clínica, mas você espera uns 40 minutos até a mamãe chegar. Não! Se for uma criança pequena, você tem que, inclusive, estar lá. Eu imagino, você não receba. Não, sim. Um responsável, não. Tem que ficar lá. E aí, se é uma pessoa autônoma, consegue até. Agora, e quando não é? Se é uma pessoa que tem um horário fixo de trabalho. Caraca. A criança e o adolescente... eu vou te dar como exemplo eu novamente. Semana passada, eu encontrei aqui na Asa Norte uma clínica que fazia todo esse acompanhamento aí, né? Psicoterapia... psicopedagogia, aula de reforço. Vai ter um grupo que eu achei muito legal. Foi a Monique, inclusive. Sua Monique. Monique Tostes. Psicóloga do meu filho. Ela descobriu esse grupo para mim, que é um grupo de treino de habilidades sociais para adolescentes. Eu achei o máximo. Então, essa clínica tem tudo. Mas veja bem, para eu poder levar meu filho até lá, eu cancelei todos os meus pacientes da tarde. Tomou uma tarde, né? Aí eu tenho que contar com a compreensão deles. Tem alguns que não vão poder fazer em outro horário. Eu, enquanto profissional autônomo, eu deixo de ganhar. Fico chateada, porque eu teria, né, que estar atendendo aquele paciente. O paciente, às vezes, tem uma demanda importante que não pode esperar mais um tempo. Mas eu vou fazendo do jeito que está por ser autônoma. Meu marido jamais poderia fazer isso. Só que existem famílias nas quais nenhum dos dois pode.
Ou só tem um. Ou não tem um avô, uma avó, uma tia, algum adulto que possa levar. Então, estamos falando aqui de muitas, são muitos pontos, sabe, que precisam ser vistos antes de alguém virar para uma família dessa, porque os pais são muito julgados, né? Sim, demais. Nossa, mas você não está fazendo nada para mudar isso aí, menino, não está fazendo nada da vida e você está deixando. Será? Porque os pais entram também numa espécie de... As mães, principalmente, né? Que são as que, quando é um filho com TDAH, alguma coisa assim, normalmente são as mães que vão lá... Você percebe isso? Sim, e você também. E você também. Já conversamos várias... Eu já fiquei alguns anos sem trabalhar. Sim. A sobrecarga é muito maior na mãe. É verdade. Sim. Então, mas aí, pessoal, vou até olhar para a câmera. Pais que estejam assistindo. Tem pais que são incríveis. Sim. Que são muito participativos e tal, mas assim, no geral, quem toma a frente disso são as mães. Sim. São as mães. O programa do TDAH era 98%. Então, mães. Eu fiz o seu curso. 98%, eu fiz. velho, era demais. Então, temos aí um dado estatístico, 98%. E aí, o que vai acontecer? Fala-se muito de burnout relacionado aos processos de trabalho, mas, sinceramente, burnout materno, e eu sei porque eu passei por isso, é uma sobrecarga, assim, de você pensar... E eu, ainda mais sendo mãe e psicóloga, você imagina a autocobrança. Eu ficava, gente, eu sou psicóloga. Não, vou estudar mais. Eu acho que eu não sei o suficiente ainda. Eu vou pesquisar absolutamente tudo. Aí depois veio o diagnóstico de altas habilidades. Vou pesquisar absolutamente tudo. Aí tá, já pesquisei tudo, ainda assim não está indo. Mas por que não está indo? Porque não depende só de mim. Depende do contexto escolar, depende da socialização que aquela criança, adolescente vai ter. E, às vezes, há um impacto muito grande exatamente por conta das habilidades sociais. Caraca. Uma pessoa mais impulsiva vai ter uma dificuldade maior para manter essas amizades. Ah, com certeza. Uma pessoa que não tenha filtro, fala o que nem se dá conta. Vai ser excluída ali, porque falou umas 2, 3 bobagens e o menino falou sem querer, ou a menina. Então, é uma coisa muito complexa. E que quando a gente pensa na realidade do Brasil, infelizmente, precisa evoluir muito. Mas eu vou mais além mesmo, assim. Essa questão dos tratamentos. A rede pública, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, falando agora contexto do Distrito Federal. A gente não tem nenhum centro de referência para tratamento, tanto do autismo, tanto de TDAH, a gente tem os CAPS-I, mas o suporte que o CAPS-I dá é muito pontual. Não... E são para patologias pontuais, não são? O CAPS-I acolhe todas as crianças em qualquer sofrimento psíquico, né? Tá. Eles têm essa premissa. Então, assim, se você tem uma criança com autismo, você vai no CAPS-I, você consegue fazer a triagem e você já consegue o atendimento. Geralmente é fácil, não é tão difícil. Mas o suporte é muito pouco ainda. E aí a gente tem as clínicas. A gente tem crianças que, às vezes, têm sorte de ter um plano de saúde, né? E aí a gente tem as clínicas que aceitam convênios, ou a gente tem clínicas que não aceitam convênio. Isso aí eu coloco a minha clínica mesmo. Eu não aceito convênio, lá é somente particular. Mas por quê? O plano quer pagar R$38 não dá, por uma sessão. Não tem como a gente exigir qualidade. Não paga nem o profissional, quanto mais os custos e tudo envolvido. Não tem como eu exigir qualidade do meu profissional dando R$16 para ele por sessão. Isso é desumano. Eu não posso fazer isso com um profissional que está trabalhando comigo. Então, por isso que a gente decidiu não atender por convênio. E aí a gente tem os atendimentos sociais, onde a gente atende crianças da comunidade de maneira gratuita. Então, todo esse suporte a gente faz também. Mas é mínimo comparado ao que a gente tem, né, no dia a dia.